Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula remota por meio do fórum da nossa disciplina de enfermagem em centro cirúrgico. Espero que todos vocês estejam bem, estejam aproveitando o isolamento para colocar algumas pendências e os estudos em dia. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria que vocês olhassem o gabarito do TBL, daquela lista de exercícios que nós iniciamos em sala de aula. Caso vocês não entendam alguma questão, coloquem lá no fórum para a gente discutir. Não esqueçam de identificar a questão que vocês estão com dúvida, né? E o porquê que vocês não entenderam aquele gabarito, ok? Retomando então o nosso conteúdo, a gente viu que a enfermagem, ela prima, né? Ela prima em atender as necessidades básicas do nosso paciente, né? O intuito é promover sempre o autocuidado. Lembrando que quando a gente está falando de um paciente cirúrgico, que é aquele que necessita de um ato cirúrgico, nós estamos falando de um paciente que vai apresentar as suas emoções e os seus sentimentos emergidos, né? Eles vão estar mais aflorados. Nós vimos também algumas classificações cirúrgicas e como que deve ser realizada a estrutura física do centro cirúrgico. Já a aula de hoje vai ser referente aos cuidados pré-operatórios que o paciente necessita para a realização desse ato cirúrgico, né? Quais são os cuidados de enfermagem, então, pré-operatórios e operatórios, né? Quando esse paciente chega dentro mesmo do centro cirúrgico. Para isso, nós temos que compreender, primeiramente, o que é esse preparo, né? Esse preparo seria uma avaliação do paciente, uma avaliação do estado de saúde desse paciente, a fim de a gente identificar algumas anormalidades que podem estar aumentando o quê? Os riscos operatórios, ok? Pensando nesses cuidados pré-operatórios, existem alguns objetivos para a realização deles, como preparar o paciente da melhor forma possível para esse procedimento que vai ser realizado, para esse procedimento proposto, detectar doenças presentes ou subclínicas que colocam esse paciente com um risco acima da média, né, acima de outras pessoas, identificar também novas doenças que possam comprometer o estado de saúde e o ato operatório, além de traçar as condutas, principalmente as condutas de enfermagem que vão minimizar a morbi-letalidade nesse período pré e operatório, né, trans e intra. Mas para a gente entender realmente os cuidados pré-operatórios e poder fazer a prescrição desses cuidados, é importante a gente entender o que é um risco operatório, né? Quais são, então, esses fatores de risco que o paciente pode apresentar que vão permitir a enfermagem de tomar precauções para esse plano de cuidados mais assertivo, ok? Existem diversos riscos que o paciente pode apresentar, desde da idade, né? A idade a gente sabe que os dois extremos, né? Tanto crianças quanto idosos, eles vão estar mais suscetíveis a complicações, porque eles vão ter ou uma imaturidade ou um declínio fisiológico já, né? Ou imaturidade ou um declínio fisiológico, e isso pode comprometer o ato cirúrgico, assim como o pós-operatório, né? E observar que alguns estudos indicam que as taxas de mortalidade são sempre maiores nesses dois extremos, né? Em crianças e idosos. O estado de nutrição também, pensem assim, que o nosso tecido ele precisa de nutrientes para conseguir se regenerar, né? Para ele conseguir fazer essa cicatrização, essa boa cicatrização. Então, esse paciente ele vai estar com uma demanda de alguns nutrientes maior, como proteínas, vitamina C, zinco, que vão estar auxiliando aí nesse processo de circulação. Algumas cirurgias eletivas, elas só acontecem depois que acontece a correção desses desequilíbrios nutricionais. Por exemplo, o paciente que tem
uma doença inflamatória intestinal e ele está num estado de desnutrição muito grande, é preferível, antes de ir para o ato cirúrgico, melhorar, suplementar esse paciente para depois ir para o ato operatório, tá? Então, para isso, a gente sabe que um cuidado importante é estar calculando o IMC, né, o índice de massa corporal, para ver se ele está abaixo ou acima do peso recomendado. Lembrando ainda que a obesidade, ela vai aumentar o risco cirúrgico, né? Vai aumentar a função ventilatória, a função cardíaca, são tecidos menos vascularizados, então aumenta a suscetibilidade a ter má cicatrização e ainda tem infecções nessas feridas. E dependendo da quantidade de tecido adiposo, esse paciente ainda pode ter deiscência. O que é isso? Ele pode ter uma abertura da sutura, né? Uma abertura do corpo, do corte, né? E uma evisceração, quando o ato cirúrgico, o órgão sai para fora do corpo pelo corte operatório, ok?